Bom, vou falar sobre a questão da missão, surgimento da missão dentro da Igreja Batista. Foi em 1792. O primeiro tópico que eu vou falar é sobre evangelização, né? Foi em 1792 que os batistas, eles deram início à primeira organização que mobilizou o evangelismo. Seu foco primordial era levar o evangelho a povos pagãos, ou seja, povos que ainda não conheciam o evangelho. O surgimento dessa organização foi um marco na vida denominacional da igreja. E o precursor dessa visão foi o William Carey. A questão de evangelizar países pagãos foi abordada de modo público pela primeira vez por William Carey, provavelmente em setembro de 1785. Ao abordar suas ideias, trouxe um impacto na vida da igreja. Por quê? Pelo fato de William Carey ser muito novo e por ele trazer também ideias tão radicais. Porém, 5 anos se passaram e as ideias mudaram e as concepções de William Carey passou a ser aceita dentro da igreja. E ele apresentou um sumário contando todos os relatos sobre missões desde a época dos apóstolos até a época dos moravianos. E esse sumário lhe trouxe argumentos para que a igreja pudesse apoiar a visão missionária. E foi a partir daí que surgiu a Sociedade Missionária Batista. A Sociedade Missionária Batista, ela trouxe um marco primordial para as missões. Então, como surgiu essa Sociedade Missionária Batista? O desejo de William Carey era que o trabalho missionário que ele levantou fosse interdenominacional, ou seja, que não houvesse nenhuma denominação por detrás, que não existisse nenhuma denominação exclusiva sobre essas reuniões, sobre essa sociedade missionária que ele queria levantar. Mas ele entendeu que para se dar início a esse projeto, era necessário uma denominação ao seu favor, ao seu apoio. Era necessário uma igreja por detrás. Então, pois era uma forma mais fácil para que ele pudesse levar essa visão missionária para outros lugares e para outra denominação. Ele entendeu que precisava de uma igreja ao seu apoio. Então, William Carey se juntou a uma organização localizada nos Estados Unidos. Essa organização ele se reunia anualmente para falar sobre a questão da propagação do evangelho a povos não alcançados, a povos pagãos que ainda não conheciam o evangelho. Então, essa reunião acontecia anualmente para justamente eles debaterem sobre essa questão de qual países ainda não ouvia falar do evangelho. E foi onde surgiu a Sociedade Missionária Batista, a SMB. Portanto, a SMB foi fundada num espírito de idealismo ecumênico, ou seja, que contempla diversas crenças, que contempla diversas denominações. E ele também foi fundada por, um, por, um, por uma dose denominacional, que o que estava por detrás também era o apoio da Igreja Batista. Então, desde o início da SMB, houve contribuições de diversas outras denominações, diversas outras igrejas. E a Sociedade Batista Missionária, foi, ela, ela contribuiu muito para a história da missão, né? E eu vou falar um pouco sobre a questão do crescimento da Igreja Batista, exclusivamente a CBB, Convenção Batista Brasileira. Então, no século VIII, resultou um crescimento significativo das igrejas batistas. Até 1790, os batistas eles totalizaram cerca de 970 igrejas, com 67.490 membros. Foi um número maior que os batistas eles já alcançou, né? Então, no território brasileiro, são cerca de 13.436 igrejas e congregações que somam aproximadamente 1,7 milhões de batistas da CBB, o que representa 0,8% da população brasileira. Então, essa é a estatística atual do crescimento da igreja, essa é a estatística atual da congregação CBB aqui no Brasil. Então, é isso.